Em 11 de setembro de 1973, Brasília foi palco de um dos crimes mais chocantes da história do país. Uma menina de apenas 7 anos desapareceu em plena luz do dia e seu corpo foi encontrado no dia seguinte, evidenciando sinais de violência brutal. O caso, que envolveu nomes influentes e ocorreu durante o regime militar, permanece sem solução até hoje. Este é o enigmático caso de Ana Lídia Braga, um mistério que, mesmo após 5 décadas, continua a intrigar e comover o país. Para que você entenda melhor o caso, é importante te situar no tempo. Nessa época, em 1973, a cidade de Brasília estava iniciando. Ainda era um projeto novo. A cidade, como nova capital do país, havia sido inaugurada em 1960, ou seja, ainda era um lugar muito novo, com muitos espaços e terrenos vazios, prédios em construção. Um lugar ainda bem pacato. No período do caso, o Brasil estava em uma ditadura militar severa. A justiça era muito parcial. Toda investigação e caso policial que envolviam políticos e militares eram muito enviesados, não eram tratados com transparência e muita coisa, infelizmente, era jogada para baixo do tapete. Era nesse contexto que vivia a família Braga. Além dos pais Álvaro Braga e Heloísa Rossi Braga, eram 3 irmãos: Álvaro Henrique Braga, de 18 anos de idade, Cristina Elizabeth, de 20 anos, e Ana Lídia, com apenas 7 anos. No dia 11 de setembro de 73, Ana Lídia foi levada pelos pais para o Colégio Madre Carmen Sales por volta das 13h30. A mãe chegou a entrar com a menina na escola até um certo ponto, e ela seguiu sozinha até a sala de aula. Mas, misteriosamente, a criança não chegou em sua sala. Mais tarde, no horário da saída, a ausência foi notada quando a empregada da família foi buscá-la e foi informada de que a menina não havia comparecido às aulas. Nesse momento de desespero, a polícia foi acionada imediatamente. Na noite do desaparecimento, uma carta foi entregue na residência da família solicitando 500 mil cruzeiros para o resgate da menina, sem envolver policiais. E o prazo seria até o dia 14 de setembro. Fazendo uma rápida conversão para os valores atuais, esse valor equivale a cerca de R$181 mil. Nessa mesma noite, o delegado responsável recebeu uma ligação anônima exigindo 2 milhões de cruzeiros pelo resgate da menina. E nessa ligação, uma menina era ouvida ao fundo, chorando e pedindo pela mãe. Apesar das tentativas de negociação, infelizmente, esse prazo até o dia 14 não foi respeitado, porque no dia seguinte ao desaparecimento, no dia 12 de setembro, o corpo foi encontrado semi-enterrado em uma cova rasa, num terreno próximo à Universidade de Brasília. Próximo ao corpo, a polícia encontrou 2 marcas de coturno, marcas de botas, marcas do pneu de uma moto, preservativos, além de um lenço com material genético. No local, foram encontrados indícios que poderiam ter levado os investigadores aos culpados. Mas a investigação enfrentou diversos obstáculos. No dia do desaparecimento, funcionários da escola afirmaram ter visto a menina com um rapaz alto, de cabelo louro comprido, de camisa branca e calça verde, saindo com ela da escola. E essa descrição batia exatamente com as características físicas do irmão mais velho, o Álvaro. Com esses relatos, as investigações apontaram como suspeitos o irmão da vítima, Álvaro Henrique Braga, e Raimundo Lacerda Duque, um funcionário público que era conhecido como traficante de entorpecentes. E muito provavelmente especulou-se de que o irmão teria entregue a irmã para quitar dívidas altas com Raimundo. Os dois chegaram a ser presos,
mas em 1974 foram absolvidos e liberados. Mas o caso tomou rumos misteriosos quando a imprensa passou a divulgar que Ana Lídia foi levada pelo irmão a um sítio em Sobradinho e que essas terras pertenciam ao senador Eurico Rezende, onde teria sido levada e deixada com alguns outros suspeitos. E a partir daí, passou a haver um suposto envolvimento de Alfredo Buzaide Júnior, que era filho do então ministro da Justiça da época, e Eduardo Eurico Rezende, que era filho do senador dono das terras. A partir dessas repercussões, como explicam pesquisadores do caso, a censura mostrou sua mão mais forte, que apesar das evidências e testemunhos, obviamente por envolver filhos de políticos, o caso foi marcado por falhas na perícia e na investigação policial. O caso teve grande repercussão na mídia nacional, sendo noticiado por diversos jornais importantes da época. No entanto, em um momento em que o Brasil vivia sob a ditadura militar, houve tentativas de abafar o caso, com o Departamento de Polícia Federal emitindo comunicados para controlar a divulgação das informações desse caso, mesmo com toda a comoção nacional. Em 1986, houve uma tentativa de reabrir o processo com novas testemunhas que podiam incriminar Alfredo Buzaide Júnior, mas foi garantido que ele havia falecido no ano de 1975 em um acidente automobilístico. Mas a repórter Mônica Teixeira, da Abril Vídeo, garantia que ele ainda estava vivo. Foi aí que mais um mistério em torno do caso surgiu. Apesar de ter sido confirmado o falecimento de Alfredo Buzaide Júnior, a exumação do suposto corpo dele foi cercada de controvérsias e dificuldades. O primeiro erro grave aconteceu quando entregaram o corpo de seu avô no lugar dele e depois, de um novo pedido, entregaram a perícia, um cadáver sem os dentes, impossibilitando a identificação do corpo, porque nessa época ainda não existiam os testes de DNA usados atualmente. Até que, no dia 11 de setembro de 1993, o crime de Ana Lídia prescreveu ao completar 20 anos. Sendo assim, mesmo se fossem encontrados, os suspeitos do caso não poderiam ser punidos pelo crime, ainda que confessassem à polícia. E até hoje, ninguém foi punido pelo crime. Os 3 dos suspeitos do crime contra Ana Lídia morreram em circunstâncias distintas. Alfredo Buzaide Júnior morreu em 1975 em um acidente automobilístico. Eduardo Ribeiro Rezende tirou a própria vida em 1990. E Raimundo Lacerda Duque faleceu em 2005, devido a complicações de saúde relacionadas ao alcoolismo. Em homenagem à menina, uma região do Parque da Cidade, próximo à entrada do setor hoteleiro sul, passou a ser chamada de Parque Ana Lídia. Seu túmulo é um dos mais visitados no cemitério do Campo da Esperança. E de acordo com o relato de algumas pessoas religiosas, Ana Lídia tem sido cultuada como santa por devotos, que acreditam em milagres concedidos por ela. Especialistas apontam que o caso Ana Lídia é um símbolo da impunidade durante a ditadura militar, que refletem as falhas do sistema judicial e as influências políticas da época. O caso Ana Lídia permanece como uma ferida aberta na história do Brasil. A ausência de respostas, a impunidade e as dúvidas que ainda pairam sobre os verdadeiros responsáveis tornam essa história ainda mais perturbadora. Especialistas, juristas e jornalistas que analisaram o caso ao longo dos anos divergem em suas interpretações. Alguns acreditam que houve uma tentativa deliberada de encobrir os culpados, principalmente devido ao envolvimento de nomes influentes. Outros apontam para a fragilidade das investigações, que perderam provas, negligenciaram testemunhos e não garantiram a cadeia de custódia de evidências. Mas uma coisa é certa: a memória de Ana Lídia ainda vive. Seu nome ecoa como símbolo da luta por justiça em um período de silêncio
e censura. E agora eu quero saber de você. O que acha que realmente aconteceu com Ana Lídia? A verdade foi escondida? Quem você acha que está por trás desse mistério? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela é muito importante para manter viva essa discussão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias misteriosas e casos que marcaram o Brasil e o mundo. Um grande abraço para você que assistiu até o final e nos vemos no próximo vídeo.